Então, iniciando a nossa gravação. Vamos lá. Então, uma satisfação de receber nessa noite. Eu sou a professora Viviane Viegas. A maioria aqui me conhece, muitos são meus alunos, né, da graduação em Direito no IBGEM, muitos são meus alunos também de outras unidades, mas que estão nos assistindo hoje em função da disciplina de Direito Internacional Público. Então, quero dizer que é uma satisfação para a instituição, né? Hoje, não mais, algum tempo atrás, nós dizíamos, Yuri, que nós tínhamos uma instituição pequena. Hoje a nossa instituição ela já cresce muito, né? Nós somos mais de 500 alunos na graduação em Direito, e que muito nos orgulha, né? E cada vez mais a gente cresce também no IBGEM do ponto de vista de qualidade, né? Cada vez mais nós temos alunos interessados, alunos que fazem parte do nosso dia a dia e que tem todo um processo de agregar. Então, quero apresentar brevemente, né, e agradecer demais, porque eu sei que a agenda do nosso coordenador de projetos no escritório da ONU Migrações, o senhor Yurki Pinheiro, é uma agenda bastante corrida, né? A gente sabe que faz parte também das atividades e faz parte também da própria especificidade da área que isso aconteça. Mas ele teve, né, a gentileza, né, de estar conosco essa noite para trabalhar um pouquinho e para contar um pouquinho também, né, de como funciona, né, como acontece o funcionamento de uma unidade, de um escritório vinculado à Organização das Nações Unidas. Então, isso é bastante importante, que eu comentava, né, quando nós conversávamos há pouco, que a ideia da instituição é justamente a gente reunir as questões de teoria e prática, né? Então, isso é muito importante, a gente ver as questões na teoria, mas a gente também conseguir agregar isso do ponto de vista prático, para que o aluno saia, né, se forme, né, o nosso egresso seja um egresso que esteja efetivamente conectado com essas questões. Então, quero dizer da nossa alegria, né, de ter aqui nessa noite. Essa gravação ela vai ficar disponível também depois para os alunos de Direito Internacional lá via Moodle. Então, são mais de 230 alunos que nós temos nessa disciplina. Nem todos conseguem estar conosco conectados, então, até para dizer, né, em razão de termos outras disciplinas no mesmo horário. Alguns estão lá em sala de aula, mas, e que bom que estão conectados conosco, mas vão nos ouvir, né, posteriormente, e vão aproveitar, sem dúvida alguma, esse espaço. Então, queria te agradecer, Yuri, demais já de início por esse encontro, por esse momento, e te passar a palavra, né, para que a gente comece essa conversa, esse debate. Quero te deixar muito à vontade, né? Acho que é importante, e quando a gente fala em aliar a teoria e a prática, a gente foge um pouco desse universo do direito, que às vezes é um pouco mais formal, né? Para que a gente possa realmente contar um pouco da vida, né? Do dia a dia, da rotina de trabalho e daquilo que é importante efetivamente nessa área. Então, a palavra está contigo. Vamos lá. Primeiramente, então, professor Viane, eu que agradeço pelo convite, as senhoras e mais pessoas que compõem aí a instituição. Agradeço muito a participação de todas as pessoas que estão assistindo, né? A gente sabe que o tempo hoje é escasso, de noite, já é mais cansativo, e ainda mais se encaminhando para o final de semana, mas eu vou tentar fazer aqui uma apresentação que ela fale um pouco do nosso dia a dia, fale um pouco da prática, como a senhora bem indicou, e também eu acho que é importante falar um pouco da organização, né? Eu sempre tento, dentro do possível, sempre aceito com o maior prazer o convite das instituições acadêmicas, porque eu acho que a ONU tem que ser mais popular, a ONU tem que estar ao encontro das pessoas, né? Eu sempre digo que a ONU é muito subjetiva, a gente liga a TV, a ONU falou, a ONU disse em 2030, né, a migração, a guerra X, mas cadê a ONU, né? Quem são as pessoas da ONU? Então, sempre que possível, conte comigo para a gente poder
ir ao encontro das pessoas, né? A gente agora está pensando num projeto que se chama ONU Vai à Escola. A gente já iniciou algumas atividades, que é justamente de levar a ONU, né, a irmos nas escolas públicas, né, estaduais, municipais, também nas privadas, como forma de ter um diálogo já com as crianças para falar de alguns assuntos importantes como migração, refúgio, e também eu acho que servir como referência para aqueles que um dia desejem acessar a organização, não ficar uma coisa tão subjetiva e tão distante de achar assim, ah, mas como é que eu faço para trabalhar lá? É muito difícil porque eu não vejo ninguém. Então também tem esse viés, né, nesses encontros. Eu vou tentar, como eu falei, é um pouco espesso assim, o assunto, mas eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, sem perder a essência. E normalmente, quando é uma apresentação menor e presencial, eu gosto de escutar e que cada um se apresente, né? Mas aqui, claro, pelo tempo escasso, então eu vou direto ao assunto. Vou me apresentar, então, rapidamente, né? Meu nome é Yurick Pinheiro, como a professora Viviane falou. Eu fui o coordenador e chefe de escritório da ONU Migração na fronteira do Brasil na fronteira da Venezuela com o Brasil durante 3 anos. Tive um período de 3 anos nessa missão. Naquele momento, o escritório mais movimentado do mundo, junto com o da Síria, que estava bem no efervescente da guerra da Síria. Então, era um lugar bem complexo, né? Minha formação inicial é direito também, e depois relações internacionais e diplomacia. Tive a possibilidade também de ser aprovado recentemente por um cargo em Iraque, no Bagdá, em Bagdá, né, onde eu cheguei, que é o cargo de interlocutor político da ONU com o governo do Iraque, e depois uma passagem mais rápida no continente africano, e aí de volta ao Rio Grande do Sul para coordenar o escritório da ONU Migração no Rio Grande do Sul. Eu vou passar algumas imagens, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar o trabalho e também falar um pouco da organização. Qualquer pergunta que alguém tenha interesse, por favor, pode fazer a pergunta, né? Não precisa aguardar. No final, claro, a gente vai debater um pouco mais, mas sintam-se à vontade para fazer qualquer questionamento, indagação. Por favor, eu vou passar a imagem aqui. Se vocês tiverem dificuldade de me ouvir ou na imagem, me falem, porque aí eu vou ficar sem poder, agora só enxergando a imagem, mas me sinalizem, por favor. Eu estou em viagem, então a rede aqui é uma rede que eu não conheço tão bem, então se falhar, por favor, me avisem ou algum eventual barulho. Já aparece a imagem? Sim, Sim? aparece. Tá. Quer colocar como apresentação, mas tá, Vou parece colocar pedido. aqui. Vou colocar aqui uma apresentação. Agora acho que foi, né? Ai, perfeito. Maravilha. Então tá. Vou Beleza. falar rapidamente, então, né, para não me ater muito na questão da ONU, mas a OIM, também conhecida, né, como OIM, a ONU Migração, conhecida como OIM, é a Agência das Nações Unidas, agência da ONU para as migrações, né? Foi fundada em 1951 com o objetivo de minimizar o sofrimento ocasionado pelas duas grandes guerras mundiais, né? Deslocamento humano ocasionado por essas guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial, porque o período da Primeira para a Segunda Guerra é um período curto, né? Então ainda não havia se dissipado os efeitos da Primeira Guerra, quando logo depois já inicia a Segunda, e a agência então é criada, né, para atuar, dar um suporte nesses deslocamentos humanos ocasionados por esses conflitos e buscando, né, minimizar o sofrimento humano ocasionado então por essas guerras. De lá para cá, ela vem se desenvolvendo. Em 2016, ela chega efetivamente no Brasil, né? Já havia um acordo com o governo brasileiro assinado em 2004, mas efetivamente o nosso escritório sede em Brasília é fundado em 2000, sediado em 2016. Em 2017 chega o nosso chefe de missão atual, que é o Stefan Rochier,
um francês. Diga de passagem, sempre um chefe de missão, ele tem que ser de um país diverso de onde ele está atuando. Eu, por exemplo, poderia ser chefe de missão na França ou em qualquer outro país, né, no Iraque, em qualquer outro país, mas não posso ser no Brasil, porque eu sou brasileiro. Isso é assim para a gente evitar influência, né, algum tipo de influência política ou qualquer outro tipo de influência dentro do país que somos nacionais. A OIM, então, ela possui, né, 175 Estados-membros e 8 Estados observadores. Nós temos escritórios praticamente no mundo todo, em especial na parte onde está em azul escuro. A OIM, então, ela está comprometida, né, de que o princípio de que a migração humana é ordenada, veja, essas palavras são sempre importantes, a migração humana é ordenada, beneficia os migrantes e a sociedade. A gente não pode pensar na complexidade dos fluxos migratórios e também dos próprios fluxos que envolvem os refugiados, sem pensar na sociedade acolhida. Né? De alguma forma, todos têm que se sentir acolhidos, os que estão chegando, mas também aqueles que a comunidade também está acolhendo. Em algum momento, todos têm que se sentirem acolhidos. Né? Dentre os objetivos, aqui, claro, um escopo muito pequeno dentro de toda a atuação que temos, mas é promover a migração regular, aqui também é importante falar em migração regular, né, quando a gente pensa na regularização migratória, documental, reduzir a migração forçada e irregular e proteger os direitos de todos os migrantes. Eu vou passar logo aqui, aí eu já vou entrar mesmo na apresentação principal, mas de praxe eu tenho que passar aqui, que são os Estados-membros da OIM, então, na ONU Migração e Mundo afora. Ainda dentro da missão, né, a OIM, a Agência da ONU para as Migrações, como eu falei, está comprometida com o princípio de que a migração segura, novamente, segura, ordenada e digna, beneficia os migrantes e a sociedade acolhida. Como organização internacional líder em migrações, a OIM atua junto com seus parceiros na comunidade internacional, principalmente para enfrentar os crescentes desafios operacionais da gestão migratória. E só esse ponto aqui, pessoal, falando de gestão migratória, isso já dá livro, né? É bem complexo fazer uma gestão migratória, ainda mais em áreas de emergência. Avançar na compreensão das questões relacionadas à migração, fomentar o desenvolvimento social e econômico através da migração, isso estamos fazendo, inclusive, no Rio Grande do Sul, através de um projeto de integração socioeconômica, e também proteger a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes. Vejam que aqui no mapa do Brasil, depois vocês vão ver um outro mapa, aqui onde nós temos escritórios hoje no Brasil, no país, onde estão as cores azul escuro, é onde nós temos escritório, além da nossa sede no Distrito Federal. Onde tem os pontos amarelos, é onde nós temos uma presença física de dados de integração no Brasil. Esse projeto ele é implementado em 14 estados simultaneamente. Às vezes colide do projeto estar onde temos escritório, em outros momentos somente presença. Veja que ali Roraima, Amazonas e Pará não tem os pontos amarelos, porque ali a gente chama de área de emergência. Né? Então, não é uma área tanto de integração socioeconômica, mas uma área onde o foco maior é a atuação de emergência. O Amazonas e Pará, a gente chama mais de reflexo, né? São áreas de reflexo da emergência que ocorrem em Roraima, no fluxo que ingressa, a emergência que vem da Venezuela que ingressa no estado de Roraima, é onde nós temos essa atuação de emergência, esses dois estados, Amazonas e Pará, eles são estados que de alguma forma eles refletem, eles são, né, tem um reflexo do principal fluxo que ingressa em Roraima. Os demais, então, são onde temos escritórios e ocorrendo simultaneamente o projeto Oportunidades. É importante salientar, então, que a maioria das agências da ONU possuem um escritório, isso mundo afora, tá? Na sede, a sede normalmente fica na capital dos países, né? No caso aqui o nosso Distrito Federal, e por vezes em alguma segunda região de potência econômica, no caso aqui seria São Paulo. A maioria das agências possuem essa configuração, e na área de emergência, que no caso agora seria Roraima. No caso da OIM, a OIM decidiu investir em criar os escritórios no terreno para poder estar mais próximo dos parceiros, para poder responder mais rapidamente às emergências que podem acontecer. É um investimento alto, mas que a gente entende que traz bons reflexos, né, retornos positivos. Tanto foi assim que agora mesmo com as enchentes que ocorreram, a gente pôde, de alguma forma, a pedido até da própria Secretaria, né, de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, atuar, né, diretamente nas áreas atingidas com a nossa equipe. E agora a gente, depois
anunciado, a gente deve estar reforçando, os colegas chegarão para atuar durante no terreno mesmo, em loco, na sequência. Então, para nós é importante, vocês vão ver depois um outro mapa que mostra os fluxos migratórios, assim, consequentemente, né, nós estamos montando os escritórios praticamente na mesma formatação do outro mapa, que é onde os fluxos estão se direcionando com maior celeridade, ou pelo processo de interiorização, que eu vou explicar depois, ou de forma autônoma. Não vou me ater, mas dentre as principais atividades, então, migração laboral, desenvolvimento e migração. Mais uma vez, a migração laboral. Aqui a gente também tem projetos de empregabilidade, de inserção laboral ocorrendo no Rio Grande do Sul, em outros estados, naqueles 14 estados, então que faz um link com essa atividade aqui. Assistência a migrantes, redução dos riscos em emergências pós-crise e desastres. Veja, a Venezuela, que hoje é um dos maiores fluxos, né, que chegam no Brasil, vem da Venezuela, em algum momento, retornando uma estabilidade econômica, a gente vai entrar num período não mais de emergência, mas de pós-crise, de reconstrução do país em algumas questões, que nem a mesma coisa na própria área agora das enchentes. Agora ainda estamos vendo lá uma área de um momento de emergência, mas daqui a pouco a gente vai entrar num período pós-crise e de reconstrução, né? Migração, então, também a gente atua muito com essa questão de gestão de fronteiras, e isso é super complexo. No caso do Brasil, onde a gente tem feito com mais força essa gestão, é justamente no estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, né, a entrada ali por Ipacaraima. Políticas, né, política migratória, pesquisa sobre direitos. A OIM é uma das agências que mais pesquisa. Aqueles que tiverem interesse podem entrar no site da OIM. Tem muita publicação que pode ser baixada online, assim como publicação física que a gente distribui para os nossos eventos, para parceiros também. E reassentamento de refugiados é outra ação. São muitas, então a gente fez aqui um pequeno exemplo, mas cada uma delas aqui poderia desdobrar por horas. Pessoal, migração, realidade do século XXI. Por que eu falo e friso, né, que é mais do que uma realidade, é uma mega tendência, né? É uma realidade, mas é uma mega tendência. Por que é mega? Porque se compreendermos que o ser humano, por própria natureza, ele tende a se deslocar, a gente olhar o histórico, né, quando a gente estuda ainda no primeiro e segundo grau, a gente percebe que o ser humano ele se deslocava por natureza. Né? Na nossa essência éramos nômades. Depois, com a evolução, com a criação das polis, e depois da Idade Média, por uma questão de proteção, os seres humanos eles vão se estabelecer mais agrupados. Mas, por natureza, o ser humano ele tende a se deslocar. Né? E no mundo globalizado, isso aumenta, potencializa. Não só o ser humano como objetos. Então, nos parecem, né? Você vai lá num site e compra um produto de um determinado país, China ou qualquer outro país, rapidamente ele chega na sua casa. Mas quando a gente fala em pessoas se deslocando, aqui é um pouco mais complexo, né? E aí se criam barreiras, né? E o mundo hoje ele está totalmente interligado, interconectado. Então é uma realidade, por mais que uma outra pessoa, né? E aqui a gente não entra na questão de individual de cada um. Tem pessoas que veem a migração com melhores olhos, outras nem tanto, mas até aquelas que não são favoráveis à migração, independente da vontade ou do querer delas, a migração vai chegar, porque ela é uma realidade. Quando a gente vê um determinado governo falar, vamos criar um muro para impedir que a migração chegue, como foi o caso, né, do governo Trump, na verdade ele está tentando demonstrar para o mundo, chamar atenção, dizendo, bom, aqui não se quer migração nesse momento. Mas quem é especialista e atua na área sabe que a migração ela vai chegar. Ainda mais quando a gente pensa numa migração de desespero, que eu vou falar um pouco abaixo, ocasionada por conflitos armados, por desastres naturais, por questões econômicas graves. Então a gente está falando de sobrevivência. Então o ser humano, quando a gente fala em sobrevivência, ele vai dar um jeito de sair de uma área de risco, e quando se tem filho, aquelas pessoas que estão assistindo que têm filho, sabem que isso potencializa em 10 ou muito mais, você vai tentar salvar as pessoas, né, que você tem responsabilidade e afeto. Então, não é o muro que vai segurar, ou a pessoa vai escavar o muro, vai pelo mar, vai pelo ar, mas a migração ela vai ocorrer. E aí nos parece mais assertivo nós pensarmos de forma preventiva para criarmos meios de um melhor acolhimento e não de rechaço, porque o rechaço por si só ele não vai afastar a migração. Agora, o acolhimento, isso sim pode favorecer para que
não, né, não se tenha algum problema em relação ao fluxo migratório. Eu costumo dizer que tudo depende do olhar que lançamos. Se a gente olha para algo como problema, a tendência é que essa questão seja um problema. Se a gente olha para algo como solução, a gente já tem um olhar mais aberto para que aquilo seja algo bom. Então, uma vez eu estava na fronteira, até um colega falou assim: a interiorização temos que cuidar, porque senão vamos estar transferindo um problema de uma região para outra. De imediato, isso já me chamou a atenção. Eu falei para ele: bom, se estamos dizendo que isso é um problema, realmente já é. Para mim, é uma questão. A migração é uma questão que está ocorrendo ou não. E ela vai ser um problema ou não, dependendo da forma como nós atuarmos. Se é uma forma assertiva, preventiva ou de rechaço. E aí, cada país vai fazer sua gestão migratória, cada estado, cada município. Então, é complexo. Me ouvem bem? Tudo bem? Tudo bem, super bem aqui. Às Vamos vezes lá. dá esse barulhinho, porque eu vou aceitando o pessoal que entra por Tá bom, aqui. não, tranquilo. Pessoal, eu não vou entrar muito em definições, tá? Mas migrante, dentro de uma definição que ainda não tem uma definição, né? Uma conceituação mundial, mas a OIM entende que o migrante ele pode ser definido por qualquer pessoa que se desloca ou tenha se deslocado através de uma fronteira internacional ou dentro de um país, fora de seu lugar de residência habitual, né? E aí é importante, independente da situação jurídica, se o caráter desse deslocamento é voluntário ou involuntário, ou as causas do deslocamento, ou até mesmo a duração desse período, né? Então você pode estar migrando para estudar, você pode estar migrando para trabalhar, você pode estar migrando porque teve um terremoto no seu país e não tem condição estrutural para permanecer lá, ou porque teve um conflito armado, ou um desastre natural como esse mesmo do Rio Grande do Sul, que vai gerar fluxos migratórios internos. E já digo para vocês, os fluxos ali devem sair de Mussum, Roca Salles e Arroio do Meio por um período para Encantado e Lajeado. Esse deve ser um fluxo natural ocorrendo ali com uma maior frequência. Então, só que a gente está falando do fluxo migratório interno, que depois eu vou falar mais abaixo. A questão do refugiado, muito se pergunta, mas o refugiado é um migrante ou não? O refugiado, ele também está em deslocamento. Então, ele pode ser compreendido nesse grande grupo de imigrantes, mas o refugiado, ele tem as suas especificidades, por isso que é um tema tratado à parte com todo cuidado. E aí, segundo, né, a própria Convenção da ONU, né, o Estatuto dos Refugiados, Estatuto Internacional, e também existe a própria Lei 9474, que define o Estatuto do Refúgio no Brasil, uh, tem algumas características que definem, né, que é a questão da pessoa ela estar temendo, né, ou então efetivamente estar passando por uma perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, e até mesmo hoje se estendendo esse conceito para a questão de grave afronta aos direitos humanos, que é o próprio caso da Venezuela, né? Então, há essa ampliação do conceito, ainda mais aqui no próprio território brasileiro. Apátrida, então, não vou me adentrar também, mas são pessoas que, por alguma razão, não têm nacionalidade reconhecida por nenhum país. Isso pode ocorrer por várias razões, não é tão comum, mas, muitas vezes, um exemplo aqui, um país que entrou em conflito com outro e foi absorvido, ou então deixou de existir, essas pessoas podem, a partir daquele momento, estar sem nacionalidade. Ou então, por exemplo, um país, a questão de consanguinidade ou de territorial, o nascimento de um filho que não seja reconhecido, né, por essas questões, e ele entra numa questão de apatridia. O Brasil ele se destaca, né, em reconhecer, em acolher pessoas nessa situação, né, concedendo então a nacionalidade. Aqui, pessoal, como eu falei, né, uma mega tendência. Vejam que chegamos agora, recentemente, a 8 bilhões de pessoas no mundo. Dessas, 1 bilhão, pouco mais de 1 bilhão são migrantes. Então, vejam, nós estamos falando como esse assunto é tão relevante, né, e à tona, que a cada 8 pessoas, uma é migrante. Agora, a diferença é que desse 1 bilhão, aproximadamente 281 milhões são migrantes internacionais, ou seja, aqueles que cruzaram a fronteira de um país para outro, e 760 milhões aproximadamente de migrantes internos, pessoas que migram dentro do seu próprio país, como é o caso que está ocorrendo agora na região das enchentes, de um município para outro, ou então do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Nordeste, do Sul para o Nordeste, do Sul para o Sudeste, e assim vai. Quando a gente pensa, né, na questão de imigração, a gente tem que fazer uma análise que é importante. Né? Falando dos migrantes internacionais,
aí seria 1 a cada 30 pessoas migrante, né? O que já é por si só também relevante. E aí a gente pensa que 64% são migrantes laborais econômicos, ou seja, são pessoas que estão buscando melhora de vida econômica. E isso faz porque essas pessoas que estão buscando uma melhora, no geral, elas tentam se inserir no mercado de trabalho ou empreender nos países onde elas chegam. Dessas, 74% estão em idade economicamente ativa. E isso traz uma segurança, porque se fosse o contrário, 25%, 26% ativo e o resto dessa população em idade não economicamente ativo, com uma força de trabalho, isso poderia gerar impacto em previdência e outras questões dos países. Mas 74%, então, são pessoas que possuem uma força de trabalho aí por longo tempo, economicamente ativo, e isso é um bom sinal para um país que está recebendo esses migrantes. E 48% hoje são mulheres. A gente estima que muito em breve elas vão ultrapassar 50%. As mulheres têm migrado muito, muitas delas também sozinhas com seus filhos, o que traz uma complexidade maior quando a gente pensa em projetos de integração socioeconômica. Aqui, motores da migração, demografia dos países ditos, né, mais evoluídos, né, dos países mais ricos, a demografia norte envelhecendo, e dos países em desenvolvimento ainda mais jovem, que pese o Brasil em pouco tempo vai passar a ser um país formado por uma população de maior idade, demanda de escassez de mão de obra, o caso muito recente do Canadá, agora no dia 5, vamos estar recebendo uma comitiva do governo do Canadá aí no Rio Grande do Sul, né? Eu falo porque eu não estou no Rio Grande do Sul nesse momento, mas vou estar recebendo essa comitiva. Eles têm a árdua tarefa de até 2030 cooptar 1.400.000 pessoas somente para a província de Quebec. Ou seja, eles estão precisando de gente, de imigrantes, de mão de obra. É uma Porto Alegre em 6 anos e meio, eles têm que migrar uma Porto Alegre inteira somente para a região de Quebec. Então, aqui é um caso de escassez de mão de obra. Aumento da desigualdade, desequilíbrios econômicos, sociais, casos de países como a própria Venezuela, questões econômicas. Os meios de transporte mais baratos, rápidos, isso também facilita os deslocamentos, como foi na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, muita gente veio para o Brasil visitar ou passear e muitos ficaram. Revolução digital, desastres naturais e de origem humana, o próprio caso do Rio Grande do Sul agora, do Haiti, que frequentemente, infelizmente, é devastado por algum desastre natural, por terremotos, e também a migração de desespero, que eu havia falado, que é uma migração de sobrevivência, normalmente ocasionada por grandes desastres naturais, conflitos armados e também por questões econômicas graves. Na visão da OIM, como eu falei, se coaduna com a minha visão, é inevitável. A migração ela é inevitável, ela faz parte desse contexto, ela é necessária para o crescimento equitativo e desejável se bem gerida. Né? Aquilo que eu falei, tem que ter uma gestão migratória séria. Muita gente me pergunta, quando eu tenho oportunidade de falar como hoje, mas a migração é algo bom ou ruim? Eu sempre falo, primeiro depende do olhar que a gente lança, como eu havia falado antes. Segundo, o Canadá é um país que me parece que deu certo. E outros países que têm fluxo migratório, o próprio Estados Unidos, né? Para a população, aproximadamente 50 milhões de imigrantes. Então, são países economicamente fortes que deram certo. Agora tem que ter gestão migratória. E nisso, pessoal, vocês vão ver mais abaixo que o Brasil, tá? Por mais que a mídia não divulgue, o Brasil tem feito um trabalho grande na gestão migratória. Hoje existe a Operação Acolhida, em que pese há críticas a ela, é uma grande engrenagem que ainda deve aperfeiçoar, mas é uma operação que vem sendo estudada para ser, né, talvez, uma referência mundial à situação de acolhimento. Né? Também a Prêmio Nobel da Paz. Internacionalmente, se vê com muito bons olhos o que o Brasil fez. Eu, enquanto chefe do escritório da fronteira, me lembro até hoje, me chama muita atenção que a chefe da delegação do governo japonês falou para mim que ficou impressionada com a organização de tudo que ela viu. Pô, vindo do governo do Japão, que é extremamente reconhecido por organização, eles ficaram abismados com a organização do que o Brasil estava fazendo. O representante da União Europeia me disse que com muito mais dinheiro eles não conseguiram fazer um terço do que foi feito aqui, ainda mais na parte de interiorização. E o representante do governo do Canadá também falou da questão da organização que chamou atenção. Há questões para aperfeiçoar, como eu falei, sim, é uma grande engrenagem que pode ser aperfeiçoada,
mas ela tem um papel relevante e importante. Quando estive recentemente no Oriente Médio e no continente africano, pesquisei para poder apoiar alguns migrantes que necessitavam, não havia nada parecido com o que está sendo feito no Brasil. E quando eu falo no Brasil, pessoal, não estou falando aqui de ação de governo, estou falando de ação de Estado. Já se trocou alguns governos e as ações elas continuam. Então, a gente fala de ação de Estado. Pessoal, pensando em fluxos migratórios, para quando a gente vê uma notícia, refletir quanto essa notícia ela é verdadeira ou não. Como a gente já ouviu, né? Os migrantes estão tomando lugares, postos de trabalho dos brasileiros, os migrantes estão tomando, né, tomando conta de determinado país. A gente tem um cálculo básico, nem vou entrar nos mais profundos, tá? Mas um cálculo básico para verificar o quanto isso é verdade ou não. Primeiro, é verificar a extensão territorial de um país. O Brasil tem o tamanho, vamos falar do Brasil. O Brasil tem o tamanho de um continente. Segundo, tamanho da população. Quantitativo. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, é expressivo a população do Brasil. E o terceiro cálculo, o terceiro ponto, é calcular quantos brasileiros, quantos nacionais, né, de algum país, no caso do Brasil, deixaram o Brasil no período e quantos migrantes ingressaram, quantos emigraram e quantos migraram. E aí, quantos migraram? E aí, nesse cálculo, atualmente, esse número já foi superado, se estima que aproximadamente 2,5 milhões de brasileiros de 2010 deixaram o país até agora. E nesse mesmo período, aproximadamente 1 milhão teria entrado no Brasil, ou seja, 2,5 milhões para 1 milhão e 300, ou seja, saiu mais brasileiros, muito mais do que o número de imigrantes que ingressaram. Então, fazendo esse cálculo de extensão territorial, população e número de nacionais que deixaram o país e número de imigrantes que ingressaram, o Brasil é muito bem, obrigado. Eu não tenho tempo aqui, mas quando é presencial e com um pouco de mais tempo, eu sempre pergunto para algumas pessoas: quantos por cento vocês acreditam que forma a população brasileira? A população migrante no Brasil representa qual a porcentagem? Normalmente a gente ouve assim 20%, 15%. Uma vez uma pessoa me falou 50%, que é muito, tá? Mas talvez a região que ela mora e tenha muito migrante, ela tenha uma ideia que é muito mais do que realmente é. Mas para vocês terem ideia, hoje o percentual de imigrantes no Brasil representa somente 0,8% do total da população. Ou seja, a nossa situação é muito tranquila em relação de imigração. Não há por que se preocupar com um resultado, um retorno negativo do fluxo migratório. E outro ponto positivo é que o Brasil é o único país da América do Sul, um dos poucos do mundo, que tem projetos de integração, hoje que eu vou falar mais abaixo rapidamente, voltados para a integração socioeconômica de imigrantes e refugiados. Pessoal, aqui algumas fotos, tá? Imagens para que a gente compreenda, né, o no Oriente Médio, da Síria para outros países, né, saindo de uma área de guerra. Normalmente é mais comum vermos fotos de mãe saindo sozinha com crianças. Aqui é um pai. Por que muitas um sai normalmente para ver se o caminho, se o trajeto é seguro, se o trajeto foi feito por conta própria, ou por indicação, ou por né, uma atuação de coiotes, se verifica se esse caminho é seguro. Então, primeiro, normalmente vai um, depois ele vai relatar e fazer as indicações para que os demais possam sair, os demais membros da família. Outra razão se dá muitas vezes quando se fala de família, de casal, porque um pode ter morrido, né, em algum confronto armado, quando é caso de confronto, ou por outras razões, e aí a outra pessoa sai com o restante da família. Aqui é um barco de deslocamento de oceano de um continente para outro. Não preciso perguntar para vocês se esse barco tem condição de navegabilidade, né? E se eu ampliar a foto, com certeza, posso dizer, segurança das pessoas que estão aí são crianças, tá? Pequenas. E aí vocês pensam que para um pai, qualquer pessoa se colocar dentro dessa embarcação e com um filho pequeno, vocês imaginam o que está ficando para trás. É uma situação muito pior. O risco calculado ali de uma embarcação dessa cruzar um oceano, na concepção da pessoa, é um risco de sobrevivência menor de acontecer algo do que ficar no país de origem. Tá? Aqui também desembarque de crianças de saídas de região de guerra para outros países. Aqui também desembarque de criança. E aqui resgate de bebê em alto mar. Né? Isso é o nosso cotidiano, assim, mundo afora.
Lamentavelmente, aqui, esses resgates, normalmente, eles ocorrem quando um país não deixa uma embarcação atracar para desembarque, ou então para que se negocie uma alternativa para as pessoas. Veja, eu não estou entrando aqui na soberania dos países, tá? O que me chama a atenção é quando um país não deixa o barco atracar. Uma coisa é você deixar o barco atracar e aí não deixar os migrantes desembarcarem da região, por exemplo, de um porto, tá? Enquanto se discute um melhor acolhimento, se algum outro país pode acolher. Mas é desumano não se deixar que uma embarcação não atraque. Ainda mais em alguns casos, como a gente viu agora, 3 casos sucessivos de ocorrência de um caso de não deixar o barco atracar, e esse barco, tentando procurar um outro ponto, afundou, morrendo centenas e centenas de pessoas, na sua maioria crianças. Então aí eu penso como ser humano, para que caminho estamos indo? Porque se uma notícia como essa não causa alarde, não nos chama atenção e o mundo não dá uma parada para refletir, me assusta o caminho que estamos indo. Aqui, deslocamento de guerra na região da Europa, deslocamentos também aqui mais por questões naturais, né, climáticas, aqui também questões climáticas, e o mundo está com questões climáticas sérias, tá? Ah, mas o El Niño sempre acontece há 200 anos, há 300 anos, mas a severidade com que ele vem acontecendo, e também antes acontecia em áreas que não tinham populações, e hoje se tem populações em áreas das não mais adequadas, né, possíveis, assim. Fora a questão da própria mão humana, querendo se discutir ou não isso, mas tem interferência. Tá? Aqui, para contextualizar as áreas atingidas, né, de Lajeado e Encantado, que são áreas maiores, porque Mussum e Roca Salles, nem coloquei foto, porque lá é semelhante ao conflito armado, a destruição. Né? As casas, nós estávamos lá implodidas, né, arrastadas, ou seja, a cidade foi devastada. Né? Pessoal, Operação Acolhida. O que é a Operação Acolhida? É a força-tarefa, para quem nunca ouviu falar. É uma operação que acontece dentro do solo brasileiro, na fronteira com a Venezuela, no estado de Roraima, e também em Boa Vista, mas também na cidade de Pacaraima, que é a cidade fronteiriça com Santa Helena, já Santa Helena na Venezuela, e Pacaraima dentro do território brasileiro. É a força-tarefa humanitária, vejam, executada e coordenada pelo governo federal, com apoio de agências da ONU de mais de 100 entidades da sociedade civil, oferecendo assistência emergencial aos refugiados e imigrantes venezuelanos e qualquer outro que entram, mas a maioria são venezuelanos que entram por aquela área, que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. A atuação da Operação Acolhida, ela se dá em 3 grandes eixos, tá? Ordenamento de fronteira, acolhimento e interiorização. O ordenamento de fronteira, ele tem uma ampla atuação. É desde a regularização dos migrantes, da regularização documental, aplicação das vacinas obrigatórias, que o próprio governo brasileiro indica como obrigatória, hospital de campanha para análises médicas, né, verificação de saúde, a aplicação das vacinas, a regularização migratória junto às unidades da Polícia Federal. Depois vocês vão ver a foto da fronteira, desse grande complexo, e também de todos os outros documentos possíveis, carteira de trabalho digital, CPF, são vários escritórios, um ao lado do outro, onde o migrante, fazendo esse ciclo, ele já sai com a documentação toda pronta para que ele possa estabelecer, trabalhar, empreender e poder se integrar no Brasil. Acolhimento tem a ver também com os abrigos, que eram 13 em Roraima, depois viraram 9, e agora estão crescendo novamente pelo fluxo. 2 deles na região de fronteira, o Janocoida, que é um abrigo indígena, e o BV8, que é o alojamento geral, tá? Esses na fronteira, fora os outros que ficam em Boa Vista. E acolhimento também tem a ver não só com o acolhimento dos abrigos, mas também com o acolhimento a posteriori nos estados, quando a gente pensa em integração socioeconômica. E, por fim, a interiorização. O que é a interiorização? A interiorização é o translado, é a possibilidade de oferta de translado dos migrantes da região de Roraima para outros estados do Brasil que possuam mais condições. Porque, pessoal, Roraima realmente está estrangulado. O estado de Roraima ele já não possui muitos recursos, muita estrutura. Quando a gente fala num fluxo migratório forte, se tiver uma gestão migratória robusta lá, aí vai ter problema, que é o caso que eu falei.
né? Aí não teremos, aí é uma questão, e sim um problema. Então, é uma forma de desafogar o Estado, as estruturas, e também de potencializar, né, que essas pessoas que venham com uma outra expertise de um outro país, com outros conhecimentos, possam melhor se integrar e se inserir no território brasileiro, gerando desenvolvimento. A interiorização ela se dá por 4 modalidades, que eu não vou me adentrar muito nelas, que é a reunião familiar, que é quando o migrante tem um familiar em outra região do Brasil e ele deseja encontrar esse familiar e o familiar receber, porque nem sempre ocorre, tá? Às vezes a gente liga para o familiar, ó, o seu irmão quer ir ao seu encontro, você quer receber? Ele diz, olha, esse aí é problema, não quero receber. Acontece, tá? Infelizmente, às vezes acontece, a gente liga e o familiar não aceita. Aí a gente informa, olha, ele não tem como receber nesse momento, mas a maioria aceita receber tranquilamente. Depois, reunião social, que é quando não é um familiar, mas é alguém próximo, um ex-chefe, um ex-patrão, um amigo, alguém que a pessoa tem proximidade que está no outro estado. Esse dá mais trabalho, a gente tem que verificar ainda mais os documentos, né? Há uma análise criteriosa, porque não é só quer receber, é o binômio vontade e possibilidade, né? É feita uma análise para ver se a pessoa tem como receber, tá? Paga aluguel, está em casa própria, cedida, empregada, quantas pessoas tem na família, quantas vão chegar. Então, reunião familiar e social, depois é institucional, que é quando sai de um dos abrigos que eu falei na região de Roraima para outro abrigo em outra região do Brasil, gestionado pelo Poder Público e Sociedade Civil. E também, por fim, o VES, que é a vaga de emprego sinalizada. Essa hoje eu posso dizer que é a modalidade que o governo federal mais tem investido, porque se entende, eu acho que de forma assertiva, pensamento do governo federal, de que é a que traz menos risco para o migrante, porque ele já chega empregado, ele já chega com renda, ele já chega com numa situação não tão vulnerável para que ele possa fazer sua autogestão, tá? Aqui são as modalidades que eu falei, né, em fotos, todas as fotos aqui são desses processos ou dos projetos. Aqui, pessoal, é o grande complexo que fica na fronteira, né? Lá mais acima, nas tendas brancas mais acima, é onde ficam todos os escritórios. Aqui não parece, mas é imenso. É onde ficam todos os escritórios das organizações, do governo, para fazer todo o apoio. Na parte esquerda, onde tem tendas verde e uma branca acima, ali é o hospital de campanha. Mais abaixo, aqui onde fica um estádio, é o complexo onde os trabalhadores humanitários ficam. Então, ficam em containers, dividido até 4 pessoas. Os banheiros também são em containers. E aí tem as tendas operacionais das agências da ONU também, cada uma tem uma tenda extra abaixo, que são as tendas, no nosso caso, a gente fez uma área de recreação para que as pessoas pudessem relaxar um pouco, diminuir o estresse, porque não há nada nessa região. Então a gente lá criou um cinema, os móveis são modulares, então a gente consegue facilmente deslocar e criar um espaço aberto. Então ele tinha sala de treinamento, cinema, tinha aula de teatro, oficina para relaxar e também para gestão de crise, né? Como já aconteceu da gente ter que utilizar a tenda abaixo para operacionalizar por questões climáticas que destruíram parcialmente a parte de cima, e a gente fez toda uma gestão da tenda que fica mais embaixo. Há também aí uma área de recreação que fica à direita, na parte superior desse estádio, à direita, uma tenda branca, é a única área de recreação comum, onde o Exército Brasileiro, as agências da ONU, as instituições que lá atuam da sociedade civil e também do governo, Polícia Federal, Defensoria Pública da União e outras instituições para que se possa, né, ter um espaço comum de convívio. E digo para vocês, boa parte dos trâmites, dos ajustes, das articulações que mais são eficientes são realizadas nesse momento, nesse local e não dentro dos escritórios. Porque é aí que, muitas vezes, a pessoa que você tem que fazer a interlocução está mais relaxada, está com a escuta mais aberta. Durante o dia a pressão é muito grande, é muito estresse, é muito corrido, então nem sempre a gente consegue ter o melhor diálogo. E no espaço de recreação é onde muitas vezes a gente consegue realizar as interlocuções da melhor forma. Aqui, pessoal, é dentro das tendas de atendimento. Essa foto ela é bem corriqueira hoje, esse fluxo, né? Muitas mulheres ingressando com crianças sozinhas, né? As mulheres sozinhas ingressando com crianças. Aqui, pessoal, é o abrigo Rondon 1, que fica na cidade de Boa Vista. Aqui é 1/3 do abrigo, a foto que vocês vão ver, porque não teve como tirar dele inteiro, mas é 1/3 do abrigo, tá? Então, fazer a gestão de 13 abrigos como esse, que tinha uma época, é complexo.
tá? São 13 pequenas cidades. Eu estava agora na área atingida, né, agora aqui no Rio Grande do Sul pelas enchentes, e uma das grandes dificuldades das autoridades era fazer gestão de abrigo, tá? E aí estávamos falando de abrigos com 50 pessoas, 100, 60. Aqui a gente está falando de abrigos com 2.500. Então, fazer a gestão é extremamente complexo, tá? Essas casas aí, por mais que elas sejam material térmico, isso ocasiona estresse para as pessoas ficam numa situação de maior estresse além do que elas já vêm passando. Já, assim, cada casinha dessa é um mundo à parte, né? Já tive a possibilidade de conversar com médicas, né, carpinteiros, engenheiros, gente de tudo que é área, pessoas, né, as médicas, infelizmente, das 3, uma que era estudante não vai poder concluir o curso porque a universidade não existe mais, então tentou suicídio, 2 delas, assim, não discuta, muitas histórias tristes aí, lamentavelmente, né, um menino que eu acompanhei, que perdeu a vida com 18 anos com câncer grave, que depois a junta médica falou que se tivesse sido atendido a tempo na Venezuela e no ingresso no Brasil, poderia facilmente ter sobrevivido. Faleceu aos 18 anos aí dentro do abrigo, deixando um bebê recém-nascido. Então, assim, são histórias tristes, outras mais felizes, de recomeços, mas é um mundo à parte, cada abrigo, cada casa dessa. Aqui é um voo de interiorização, no qual a IEM tem grande participação e acompanha. Os voos são ou em voos da Força Aérea, ou então em aviões fretados, né, pelo governo ou pela própria ONU Migração, e compras de passagens, né? Em média, se fazia 1.000 compras em companhias privadas por mês. Aqui são os chefes que estavam presentes aqui. O colega Rafael, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e a Paula Teixeira, gaúcha, que era a chefe do escritório da UNFPA, o Fundo das Nações Unidas para as Populações. Aqui a fronteira estava fechada por várias questões, inclusive de conflito, e havia notícia que ela estava para abrir, a gente estava fazendo a gestão em tempo real para Brasília, porque essa pedra, atrás dela, a gente vê todas as rotas alternativas, que são chamadas de trouxas, porque quando a fronteira está fechada, os migrantes adentram o país por essas rotas. Essa foto não foi montada, foi tirada depois que a gente foi ver, mas é uma foto que ilustra, eu acho, bastante trabalho. Pessoal, aqui a nossa equipe, parte dela, a minha equipe na fronteira é composta por 50 colegas, tá? Veja a integração aqui entre Exército, nós aqui abaixo do rapaz do Exército, o colega do Acnur. Em área de fronteiras, as equipes são ainda mais unidas, tá? Porque realmente o trabalho é muito cansativo e um depende muito do outro. Então, por vezes, estamos muito juntos, né? E normalmente a OIM e o Acnur estão muito juntos em áreas de, né, conflagração de conflitos e outros desastres, porque são as agências que lidam com migração e refúgio. Aqui foi uma foto tirada também sem querer, voltando de uma... Por que eu estou trazendo isso? Para trazer o dia a dia da atuação nossa, da operacionalização. Aqui, casualmente, eu tinha deixado colocar sem querer, alguém tirou a foto que eu não esqueci de tirar, e a gente tinha voltado de uma incursão numa área indígena, onde fomos muito bem recebidos, e aí a gente ganhou, né? Eu ganhei como liderança da ONU, lá da liderança indígena, esse presente que eu guardo com muito carinho. Aqui é o nascimento de um bebê que não chegou, nasceu no deslocamento para o hospital. Eu também trago essa foto porque mostra, eu acho, a satisfação, né, dos colegas do Exército atuando. Muitas vezes os colegas do Exército chegam com uma rigidez maior pela questão, né, do treinamento militar, mas é muito bonito de ver a relação humanitária que rapidamente os militares também vão adentrando. Aqui, por exemplo, é a foto de um ex-comandante, foi comandante da região de fronteira na Operação Acolhida. Essa foto não foi montada, também foi tirada, e isso acontecia lá diariamente, esse convívio entre as populações. Era interessante de ver as crianças venezuelanas muitas vezes chegando com medo, né, com receio do exército, porque na Venezuela o exército hoje atua de uma forma mais né, mais severa assim com a população, e aos poucos iam encontrando um exército mais acolhedor, tá? Então, assim, aqui nem, né, não faço críticas ao exército, o exército foi grande parceiro nosso lá na fronteira, em outras regiões, mas são atuações mais distintas, né? Aqui é uma foto da nossa equipe, parte da nossa equipe na tenda, à direita Carla, que era a chefe de escritório, minha antecessora, e então ela foi fazer uma visita surpresa aí nesse dia,
e aí a parte da equipe foi recepcionar. Depois ela virou chefe de escritório da ONU Migração em São Paulo e hoje trabalha no Unicef. Aqui foi um encontro casual entre eu e ela em Brasília, as duas coordenadoras adjuntas, que sempre que tem coordenador geral, tem os coordenadores adjuntos. E a gente se encontrou, por acaso, os 4 sem querer em Brasília. Vejam que o mundo geral, tirando eu ali, que sou o mais velho, a maioria ainda é gente muito jovem, né? Aqui, pessoal, o retorno depois de 3 anos, voltando para casa da missão, término da missão, né? Eu sempre digo que é muito conflituoso voltar, porque você tá louco para chegar na sua casa, para rever sua família, mas ao mesmo tempo você está deixando uma família de verdade que ficou, pessoas que você tem uma proximidade muito grande de carinho, que vão continuar numa área de risco, de emergência. E recentemente até perdemos uma colega lá nessa região de acidente, então é sempre complicado deixar as pessoas que você gosta lá, por mais que você queira voltar, né, entre aspas, para a civilização e voltar para sua família. No meu caso aqui, estava à espera esse bebê, eu fiquei longe dele 1 ano, e então foi meu reencontro com ele, né? E aí, na verdade, ele estava com 8 meses, né? 9 meses, foi quase 1 ano, né? E aí foi uma foto também instintiva dele me ver e ir pro vidro, né? E aí alguém tirou a foto e eu guardo com o maior carinho, porque foi um momento de reencontro, né? No aeroporto do Rio. Nessa época eu estava baseado no Rio de Janeiro. Aqui, pessoal, saio das fotos, volto para os números da interiorização. Veja que o nosso mapa, onde eu mostrei os escritórios da ONU Migração, ele colide, né, de certa forma, ele é similar ao mapa da interiorização. E aí veja que o estado do Rio Grande do Sul é o terceiro estado que mais recebeu migrantes interiorizados, atrás somente de Santa Catarina, que tem mais de 23 mil, Paraná com 19.923, e o Rio Grande do Sul, terceiro, com 17.102, e o quarto, São Paulo, com 12 mil. Está sendo números de interiorização. O que é isso? São migrantes que vieram nos voos, dos translados fornecidos pelo governo ou pelas Nações Unidas e outras instituições. Não são por forma autônoma, porque aí o número é muito maior de imigrantes, tá? São as duas formas, ou o migrante ele chega por sua própria conta, ou ele vem apoiado pelo processo de interiorização. Vejam que são quase 110 mil pessoas interiorizadas, agora esse número de julho para cá já passou de 110 mil, e o Rio Grande do Porto Alegre ali é a 6ª cidade, foi ultrapassada por Dourados, mas se tivesse uma sequência, seria a 6ª cidade que mais, a capital, né? Porto Alegre é a 6ª cidade que mais recebeu. Então o Rio Grande do Sul ele é relevante para o fluxo migratório também de interiorizados. Aqui são os mapeamentos que fazemos, né, de cada estado, percentual, né. Aqui, pessoal, alguns dos países representados, né, que estão no Brasil, é um pequeno, porque o número é muito maior. E por que eu trago esse círculo? Para a gente ver o quanto o Brasil é multicultural. Muitas vezes a gente fala, né, pode ser contra a migração ou não, mas querendo ou não, o Brasil é um país multicultural formado por imigrantes. Vejam a quantidade, e aqui é só uma pequena parte. E na maioria nós todos descendemos de imigrantes. Então, somos um país formado, fortemente criado, formado e forjado pela migração. Pessoal, já finalizando, tá? Aqui é o projeto Oportunidades, que eu falei, é um dos nossos projetos. Temos o Migra Cidades, que é um projeto de governança migratória, ao qual o governo do estado do Rio Grande do Sul faz parte. Porto Alegre também aderiu e outros municípios do Rio Grande do Sul. Um projeto de governança migratória importantíssimo. E também o projeto Oportunidades, que é o projeto de integração socioeconômica ocorrendo em 14 estados simultaneamente. E, para nossa alegria, esse projeto representa em todo o Brasil entre 50% a 70%, dependendo do índice que a gente está analisando, até 70% dos resultados de empregabilidade ocorrem no Rio Grande do Sul. Ou seja, dos 14 estados, entre 50% a 70% dos resultados estão no nosso escritório do Rio Grande do Sul, o que muito nos deixa feliz, porque mostra que a efetividade do trabalho e o resultado para que as pessoas possam se desenvolver estão acontecendo. Tá? Veja, a integração socioeconômica para venezuelanos e imigrantes de países vizinhos em situação de vulnerabilidade. Hoje o projeto está aberto a todo e qualquer imigrante, independente da nacionalidade. O projeto Oportunidades ele atua em 4 grandes eixos: parceria com o setor privado, ou seja, inserção laboral, buscando a empregabilidade e inserção laboral, integração econômica sustentável, a gente aqui está falando de empreendedorismo. Somente no ano de 2021, somente no Rio Grande do Sul, em 2021, foram criadas mais de 800 empresas por imigrantes, formadas por imigrantes.
legalizadas nos devidos órgãos competentes. Cada migrante recebeu, além do treinamento de 1 mês em parceria com a Besouro, Agência de Fomento Social, eles receberam o treinamento, depois receberam tablets, computadores, maquininha de cartão, pacote de internet móvel, porque não adianta ter esses equipamentos se não tem um pacote de internet, mais um capital semente para poder iniciar o seu negócio e monitoramento por 6 meses, né, de incubação e monitoramento. Também os brasileiros foram beneficiados. Esse projeto foi aberto para os brasileiros também. Por exemplo, agora na área de risco, nós estamos com 3 ações: documentação de brasileiros imigrantes. Além disso, cadastro dos brasileiros imigrantes atingidos pelo evento climático, para depois a gente encaminhá-los para os benefícios do Estado do Rio Grande do Sul e também do governo federal. E aí uma ação nossa que foi bem importante foi a ação de realocação. Nós negociamos com empresas até 500 vagas para essas pessoas que foram atingidas por esse evento climático. Ou seja, nosso próprio escritório da ONU, nós autorizamos uma linha orçamentária para apoio na realocação. Ou seja, a gente apoia no transporte dos migrantes para uma área mais segura, dos migrantes brasileiros para uma área mais segura. E também a locação de imóveis por até 3 meses, além da locação dos imóveis por até 3 meses, alimentação também pelo mesmo período, e também mobília para essas casas. Depois de um tempo, as pessoas podem seguir, e vaga de emprego. Então, elas recebem esse pacote da vaga de emprego, até 3 meses de locação, 3 meses de alimentação e também mobília. As pessoas atingidas, isso é parte do projeto, mas a gente redirecionou essa atuação para as pessoas atingidas pelas enchentes, tá? Então, assim, a gente está fazendo essa operação nesse momento, agora nossa equipe vai ser reforçada, e a gente pode se pensar em 500 pessoas, cada família tem 3 a 4 pessoas, a gente está falando de retirar de área de risco quase 2.000 pessoas. Isso é significativo no curto prazo de tempo. Além disso, fortalecimento local e legado. A OIM, a ONU Migração e a ONU como um todo, ela atua durante um tempo numa emergência, depois ela se retira. Então, a ideia é, para ir para uma emergência maior, a nossa ideia é potencializar o fortalecimento local e legado, sejam dos governos estaduais, municipais e da sociedade civil. E tanto é assim que somos muito parceiros aí da professora Viviane, dentro do governo, atuamos em forte parceria, com capacitações, com essa troca entre governo e nós, para que a gente fortaleça a rede que atua mais diretamente na migração. Além disso, a gente tem a questão de proteção social, que também está mais ligada a acesso a informações, a direitos e deveres que os migrantes também têm, e também a regularização migratória. Possuímos um acordo de cooperação com a Polícia Federal para a documentação rápida dos migrantes. Em 3 mutirões, documentamos 4.500 migrantes que estavam somente no Rio Grande do Sul com documentação vencida, pela questão da pandemia. E também, fechando, né, podemos falar aqui, né, professor Vianney, a questão do acordo com o governo, que está já praticamente assinado aí com o governo, um acordo de cooperação com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, essa parceria com o setor privado, ela é muito grande, tá? Para explicar aqui, assim, por tempo, mas ela é ampla. A gente já teve como resultado, no último ciclo de 8 meses, mais de 4.000 migrantes empregados. Se pensarmos em familiares aí, 3 a 4 pessoas também, chegamos aí a um número de 12 a 16 mil pessoas, efetivamente, só na parte de emprego alcançadas, e também brasileiros, tá? Quando eu falo migrantes é porque o nosso foco é migrante, mas esse projeto está aberto. A gente sempre está empregando também os brasileiros nas negociações que fizemos com as empresas. Pessoal, vou finalizando, tá? Eu sempre trago uma imagem, não sempre, mas saia daqui, apesar de ser um momento, né, de muitas razões, importância do trabalho das Nações Unidas. Temos críticas, podemos ter críticas às Nações Unidas, a uma reforma que talvez seja necessária, e é, em muitos aspectos, mas o mundo sem a ONU ele seria um lugar muito mais complexo, tá? E de dificuldades maiores. Então, assim, acho que a ONU pode sim passar por ajustes, por reformulações, mas pensarmos nessa questão, e a imagem que eu trago é para que a gente pense que isso não pode acontecer. Então, essa imagem eu levo comigo quando eu estou cansado, muitas vezes querendo esmorecer do estresse do dia a dia, ou das coisas que muitas vezes podem não sair como a gente pensa. Eu levo sempre 2 crianças comigo, uma, obviamente, que é o meu filho que vocês viram, e esse menino que não conseguiu chegar num país por falta de sensibilidade de deixar um barco atracar, né?
então numa travessia, né? Não teve nem possibilidade de poder chegar. Então, assim, eu trago essa imagem que encerra um pouco triste, mas não é triste para mim, é uma imagem de reflexão e que eu levo comigo para não esmorecer e todo dia ter a força suficiente para lutar pelos direitos das pessoas, dos imigrantes, dos brasileiros que estão fora ou aqui, independente, a gente fala em direitos humanos. E quando se fala, mas direitos humanos está voltado para a defesa de bandido ou não, as coisas elas são utilizadas conforme o ser humano direciona. A gente não pode entender que um direito que é de proteção para o ser humano seja ruim. A gente pode entender que muitas vezes se pode se utilizar isso de forma política ou não. Mas entender que um direito que vai salvaguardar a proteção humana seja ruim, eu não entendo dessa forma. Tá? Então, atuarei e continuarei firme nessa briga, nessa questão, desse combate para que os direitos efetivamente das pessoas sejam alcançados. Agradeço e lembro vocês que esses projetos que eu falei, antes de mais nada, eles visam o desenvolvimento do Brasil, porque se um migrante se desenvolve, por consequência, ele vai desenvolver o município que ele está, o estado. O caso de empresas que eu posso falar, a Cercena, em Erechim, uma vez me ligou e falou, olha, vocês enviaram um migrante para cá, tem mais desse... Eu falei, mas o que houve? Ah, ele desenvolveu uma solda aqui que nós tínhamos um problema de anos, problema crônico, e foi resolvido. Aí eu liguei para o migrante, nem sabia quem era, não lembrava. Ele falou, não, eu trabalhei na PDVSA, que é a petrolífera da Venezuela, e a gente fazia solda subaquática e eu adaptei. Veja, trazendo inovação, né, para a empresa que tinha um problema crônico. Então, assim, o migrante ele traz experiência, ele traz inovação, ele traz riqueza cultural. A maioria deles não gostaria de estar aqui, vieram porque não tiveram outra alternativa, mas o quanto pode ser enriquecedor para o país que está acolhendo, desde que haja uma gestão séria, focada e buscando o desenvolvimento de todos, né? Então, termino, agradeço e estou à disposição aí para eventuais perguntas. Muito obrigada, Yurki, muito obrigada pela tua fala. Antes de eu fazer alguns comentários que eu acho que é bem importante, queria ver se os colegas têm dúvidas, perguntas. Fiquem bem à vontade também. Eu vi que alguns colegas... Claro, por favor. Boa noite, meu nome é Régio. Régio, tudo bem. Eu até gostaria de colocar um dos papéis da ONU, né, é a prevenção de conflitos, né, ou seja, evitar que os conflitos venham a ocorrer, né, ou seja, diplomacia preventiva, né, e de tal forma o desarmamento é preventivo. Então, a diplomacia preventiva ela tem tomado algumas medidas, né, para evitar que surjam, então, conflitos e eliminar essa disseminação. O que eu queria colocar dentro dessa ótica da diplomacia preventiva e também, por que não, desarmamento preventivo, que já ocorreu, a ONU já conseguiu fazer isso em El Salvador, Líbia, Serra da Leoa, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: na guerra da Ucrânia, né? E assim como alguns conflitos, a ONU ela chegou, né, fazer alguma prevenção de conflito ou diplomacia preventiva nesse sentido, professor? Então, a ONU ela tenta invariavelmente evitar que os conflitos ocorram. Tá? Então, há uma mediação preventiva. Tá? Agora, o quanto ela foi ou é eficiente, aí entramos numa outra esfera, mas há as equipes que já existem nos escritórios em cada país, com certeza já fazem isso previamente quando há risco de uma... Então, são os primeiros, né? E depois, obviamente, o secretário-geral e os outros cargos, né, de alto escalão. Claro que isso muitas vezes não tão divulgado, até para que não se use, né, isso politicamente, mas muitas vezes em portas fechadas, em gabinete, reuniões, tentando que os conflitos... E por isso foi criado também o próprio Conselho de Segurança e os vetos. Agora, se esses vetos são respeitados ou não, isso é uma outra questão, e aí é uma questão que se suscita, se pode suscitar a questão de uma necessidade de reforma ou não de alguns pontos das Nações Unidas, né?
E eu teria várias sugestões aqui para fazer, mas não é o caso aqui, mas entendo que sim, né? A diplomacia e o diálogo me parece sempre o melhor caminho, né? E é uma das minhas formações. Mas acredito também que toda diplomacia tem limite, né? E aí, falando até enquanto Nações Unidas, eu acho que tem que ter um sistema, talvez, né, que freie uma ação militar mais severa. E aqui, pessoal, não estou entrando em juízo, tá? Sobre Rússia e Ucrânia, são questões políticas, né, que envolvem muitas questões que às vezes a gente não consegue nem imaginar por trás. Então, guerra não é bom, né? Pensar que pessoas vão morrer, vão perder a vida de forma brutal por questões políticas que depois dos anos se resolvem e a vida segue, não pode se pensar que é bom, né? Mesmo que tenham questões políticas maiores. Obrigado, professor. Isso mesmo, excelente pergunta, Regi, excelente fala, Yurki. Colegas, mais alguém? Professora Lara, que também está por aí, fez questão de estar conosco, não pôde estar a mil aí, ganhou o bebê há pouco também. Também. Gente, queria fazer primeiramente agradecer o Yurki, né, e até pelo adiantado da hora e em função da nossa organização, nós sempre fazemos esse encontro das quintas-feiras às 20h30, né, então só agradecer, acho que foi uma exposição brilhante, eu confesso que eu sou uma fã, né, e por isso que a gente tem trabalhado de maneira tão próxima, né, mas uma fã do programa Oportunidades, que vem sendo encabeçado e que foi criado, inclusive, pelo Yurki, né, e foi pensado dentro desse projeto. Então, por isso, a gente também tem feito um esforço para que essa aproximação do governo do estado também aconteça, né, como eu brinco, né, o meu outro lado, né, não só o lado como professora, mas o lado como profissional da área, né, mas para que efetivamente a gente tenha essa aproximação e para que a gente consiga tornar isso uma realidade também para o Rio Grande do Sul. É instigante, gente, trabalhar com migração, né? A gente descobre também um universo muito diferente daquilo que a gente imagina, né? E essa fala de pensar a migração como algo positivo e pensar a migração sobre um outro olhar, né? Não pensar assim, é mais trabalho, né? Ou vai haver uma redução das oportunidades para brasileiros, é muito bem pensada pela ONU Migração, né? Justamente pensando numa perspectiva de desenvolvimento do Estado brasileiro, do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural, social e entre outras questões. Então, que a gente saiba também aproveitar, né? E nessa disciplina a gente trabalhou a questão da lei das migrações, né? Trabalhamos a questão da nacionalidade, né? Até chegarmos aí a falar sobre a questão das organizações internacionais. Então, isso é bastante importante, porque, na verdade, a tua fala, ela se conecta com todo o conteúdo que a gente já viu, né? Então, todo o conteúdo que a gente já está trabalhando, mas de maneira extremamente prática, né? Então, só agradecer, né, demais pela tua disponibilidade, né, nessa nossa quinta-feira aqui em nome do IBGE. E se tivéssemos presenciais, né, daríamos uma salva de palmas. Então, né, vamos fazê-lo, né, em gratidão também à tua fala. E quero colocar, Yuri, o IBGE à disposição, né, para eventualmente, se a gente puder pensar algo em parceria, também, se tu precisares fisicamente da estrutura, né, do IBGE também para algo, a gente tem um auditório gigantesco lá, bacana, estruturado, enfim, que tem toda uma estrutura interessante. Nós ficamos próximos ali do CAF até, nós ficamos ali na Praia de Belas, a unidade de IBGE, então, colocar à tua disposição, né, e te agradecer também a tua equipe, que eu sei que sempre
nos acompanha e que a gente possa ter mais encontros importantes como esse para que a gente possa trocar bastante. Né? Espero que... Eu que agradeço, professor, todos que ficaram aí até esse horário, agradeço muito o seu convite, a instituição por ter, né, organizado esse encontro. Como eu falei, reafirmo, estamos sempre à disposição. A gente tem feito também, está aberto o convite para vocês. Se alguma turma um dia quiser visitar o nosso escritório para conhecer as nossas instalações, passar uma tarde conosco, e aí a gente pode até falar sobre o projeto Oportunidades aí, especificamente, para que se entenda o que está sendo feito mais profundamente. A gente pode marcar esse momento, estamos à disposição. Da mesma forma, em nome da ONU, né, reafirmo que estamos à disposição da população gaúcha e brasileira, naquilo que for necessário, assim como da população migrante, para que a gente possa buscar um maior desenvolvimento, né, das ações, das pessoas, e fortalecer, né, o ser humano como um todo, para que se fortaleça as regiões onde estamos atuando. Deixo o meu forte abraço à Begus, que estava acompanhando aqui, envio um abraço para ela também, minha colega de escritório, Bom. E um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado novamente. Muito obrigada mais uma vez. E a Verusca também, um abraço. Fica aqui e seguimos nos encontrando aí para trabalhar. Obrigada à assistência, aos colegas que puderam participar virtualmente na live, né, e ao vivo. Eu sei que muitos irão assistir aí posteriormente também. Então fica a nossa gratidão aqui. Um grande abraço. Vou interromper a gravação aqui e aí desconectamos. E nos vemos na semana que vem, no mesmo bate-horário. Um abraço. Tchau, a gente que agradece aí. Boa noite. Muito boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E bom descanso.